Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama. Você acha que ele é genético ou causado por hábitos da sua vida? Se você tem interesse de saber, acompanha comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses fatores de risco. Bom, a maioria das perguntas que eu recebo é para saber se o câncer de mama ele é de origem genética, ou seja, você herda isso da sua família. Por incrível que pareça, apenas de 5 a 10% dos casos são genéticos, são hereditários. Os outros 90 a 95% é o que nós chamamos de câncer ao acaso, causado por fatores ambientais ou hormonais. E o que isso significa? Significa que se a gente mudar o nosso hábito de vida, mudar algumas características do nosso dia a dia, a gente vai poder diminuir o risco de desenvolver o câncer de mama. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um desses fatores de risco, tá? A gente vai começar primeiramente pelos fatores de risco ambientais. Então, esses fatores ambientais estão ligados ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, o sedentarismo, que automaticamente vai levar à obesidade, hoje em dia é considerado um dos piores e principais causadores não só do câncer de mama, mas de diversos outros tipos de câncer. A obesidade, o sedentarismo, está sendo considerado nesse nosso século como se fosse o tabagismo. De tão mal que a gente colocou na nossa cabeça e associou o tabagismo ao risco de desenvolver o câncer, hoje em dia o sedentarismo e a obesidade tá de igual para igual. É um vilão do nosso dia a dia, é um vilão da nossa vida que está desenvolvendo, está fazendo desenvolver o risco de câncer de diversos tipos em pessoas. Então, outro fator de risco é o etilismo, o uso de bebida alcoólica. Então, quanto mais cedo a mulher faz uso dessa bebida alcoólica, maior é o risco de essa mulher vir a desenvolver um câncer de mama, né? Lembrando que o alcoolismo, que o etilismo, né, o uso de bebida alcoólica, não só está relacionado a esse tipo de câncer, como outros tipos de câncer também. E é uma coisa que a gente consegue evitar. Então são duas medidas aí, tanto o câncer de mama, né, quanto diversos outros tipos de câncer, a gente consegue evitar fazendo atividade física, mantendo o nosso peso de forma adequada, evitando o uso de bebida alcoólica, evitando o tabagismo também, né? Então são fatores que a gente consegue mudar no nosso dia a dia e diminuir o risco de desenvolver um câncer. Então, esses são os principais fatores ambientais. A gente tem os fatores hormonais, que seria o uso prolongado de anticoncepcionais orais, que está associado sim a um risco de desenvolver o câncer de mama. A reposição hormonal, quando indicada de forma errada ou de forma precipitada, também está associado diretamente ao desenvolvimento do câncer de mama, né? Eu peguei alguns casos de mulheres que fizeram tratamento hormonal para poder engravidar e desenvolver o câncer de mama. Então isso é uma conversa que precisa ser muito bem estabelecida com o ginecologista dessa mulher para poder se calcular os riscos que ela vai ter ou não de se fazer uma reposição hormonal, de se usar um método contraceptivo oral, hormonal, sendo que a gente tem outras técnicas hoje de se evitar uma gestação. Também dentro dos riscos hormonais, a gente tem a questão da menstruação da mulher. A menarca, que é a primeira menstruação dela, quanto mais cedo for, maior o risco. Assim como a menopausa, quanto mais tardia, também maior o risco. O ideal é que se tivesse uma primeira menstruação um pouco mais tarde, em torno dos 14, 15 anos, e hoje em dia a gente vê meninas até com 10 anos já tendo a primeira menstruação, e a menopausa tardia, depois dos 55 anos, né, que a gente está vendo isso hoje em dia, que o ideal seria que fosse antes também. A gestação é um fator protetivo,
Então, quanto mais gestação e amamentação essa mulher teve, mais proteção contra o câncer de mama ela também vai ter. Então, esses são os fatores ambientais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores genéticos, porque é algo que cabe num vídeo bem mais longo para poder ser explicado. Então, dentre os fatores genéticos, o principal e mais famoso é a mutação num gene chamado BRCA1 e 2, ou BRCA1 e BRCA2, que ficaram famosos depois que aquela atriz Angelina Jolie fez a pesquisa dessa mutação, porque a mãe dela teve o câncer de mama, e descobriu que ela também tinha, e a partir daí ela tomou medidas em que eu vou falar num outro vídeo sobre isso, para poder se proteger. Então a gente tem outros diversos genes ligados ao câncer de mama e que a gente pode fazer a pesquisa, né, desde que seja feita de forma adequada por um oncogeneticista ou até pelo oncologista que está tratando essa mulher, para poder descobrir se há essa mutação. Então, hoje em dia, houve um avanço muito grande em se detectar essas mutações genéticas para se descobrir. Entretanto, elas representam apenas 10% apenas dos casos sendo causados por essas mutações genéticas, né? Os outros 90, 95, como eu falei, são causados diretamente pelo hábito de vida, fatores ambientais, fatores hormonais dessa mulher. Se você gostou, está gostando do conteúdo, tem alguma dúvida desse vídeo ou tem alguma outra dúvida relacionada ao câncer de mama, comenta aqui para mim, deixa o seu gostei, o seu like, o seu joinha, que eu vou comentar para você, vou te chamar, vou explicar. O que tiver ao meu alcance eu vou poder explicar para vocês, tá joia? E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que é a quimioterapia vermelha, que a maioria das mulheres perguntam quando recebe o diagnóstico de câncer de mama. Então, se gostou, curte aí, compartilha com quem você gosta.